Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Python. Hoje eu vou explicar para vocês como que trabalhamos estrutura de repetição aí na linguagem Python, tá? Mas o que seriam estruturas de repetição? Toda vez que você tem um bloco, né, de linhas de comando que você tem a necessidade de executá-la várias vezes, repetidas vezes, tá? Ou ao menos trocando simples valores, né, alguns valores, você pode utilizar aí a estrutura de repetição, pegar estas linhas de código que você precisa repetir várias vezes e colocá-las dentro aí desta estrutura, certo? Então, por exemplo, um cálculo de tabuada que você tenha aí a execução do mesmo cálculo várias vezes ou cálculo aí de fatorial, você pode colocá-los dentro dessa estrutura. Bem, essas estruturas quais existem? Aqui nas nossas aulas nós vamos trabalhar com três, tá? A for, que é o nosso para, o while, que é o enquanto, e do while, tá? Então, nós temos aí algumas diferenças entre estas três estruturas. Aqui nós vamos trabalhar hoje, na videoaula de hoje, é a nossa estrutura for, tá? Que é o nosso para. Então, qual é a principal característica aí da nossa estrutura de repetição para? Quando eu sei a quantidade de vezes que eu preciso repetir uma determinada quantidade, né, uma determinada linha de código, né, um determinado bloco, né, eu uso aí o meu for. Então, eu tenho aí 3 linhas de código que eu preciso repetir 10 vezes essas 3 linhas. Então, qual estrutura eu vou usar? A minha for. Tá? Onde eu tenho aí a necessidade de ter esses interadores, né? Onde esses interadores, a cada repetição, a cada laço que nós falamos, né? Eles são incrementados ou decrementados, né? Dependendo de como vocês montarem a estrutura do for, tá? Bem, como que é a sintaxe, né? Como que nós temos, como que nós vamos montar o for? Relembrando, eu utilizo o for quando eu sei quantas vezes eu preciso repetir o meu código, né? Então, aqui eu vou ter o for, né? Eu vou ter a referência, né? E qual é a sequência que eu vou adotar. E aqui eu coloco os blocos, né? O bloco de linha, né? A quantidade de linhas que eu quero que repita, tá? Eu tenho alguns parâmetros que eu posso usar aí no meu for, tá? Quando tiver a necessidade, por exemplo, posso utilizar um continue quando eu quero pular uma interação, né? Eu quero pular uma sequência, às vezes pode ter aí um if, dependendo da condição do if, eu posso continuar o código, pular um código, tá? Ou simplesmente dar um break, encerro essa sequência. Eu tenho uma sequência aí de 10 vezes que tenho aí que executar o meu for, né? E eu, em determinada situação, se for verdadeira, eu posso colocar um break. Eu encerro essa sequência, mesmo que não tenha terminado, tá? E o else eu posso colocar ele também dentro do meu for quando for aí a última interação. Quando for o último laço, eu posso colocar esse else, né? E eu executo determinada linha de código, né? Caso for a última interação. Então, o contínuo e o break, o else são optativos, não é padrão aí você colocar, tá? É optativo. Você coloca quando há necessidade, certo? Bem, vamos ver alguns exemplos. Eu criei aí, né, tem aqui nos slides, eu vou disponibilizar no Teams para vocês os slides, mas vamos ver ele funcionando lá no meu PyCharm. Eu criei um novo projeto porque é uma nova estrutura, né, uma nova aula, né, criei aí um projeto chamado aula 3 e todos os meus arquivos Python vou salvar aqui. Vou explicar 3 exemplos. O primeiro que é o que está lá, tá? Como que é? O que eu pedi? Vamos entender o que está acontecendo aqui, então. Exibir na tela os números de 0 a 9 em ordem crescente. Se nós formos fazer esse arquivo em Python, utilizando tudo que nós aprendemos até o momento, nós teríamos que colocar aí 10 print, né? Exibindo aí os números de 0 a 9, né? Mas, se é uma sequência, né, é algo que é repetitivo, né,
Você vai repetir aí o print 10 vezes. Será que eu não posso pegar esse código, colocar dentro de uma estrutura e essa estrutura se encarrega de repetir para mim? Sim, posso. Vamos lá ao nosso projeto. Então, criei um novo projeto, né? E vim aqui, botão direito do mouse, New Python File. Tá? Criei um novo arquivo, tá aqui. Então, for para n, né? O meu iterador, né? Range de até 10. Então, o que quer dizer aqui? Tá? Ele vai, né, comparar toda vez antes de executar o meu for, tá? Ele compara se o número que está atribuído ao meu n é menor que 10. Se for menor que 10, range 10, ele vai repetir os códigos que estão dentro do meu for, dentro do meu laço. E qual é o código que está ali dentro? Print n, mostre n, né? Ele vai me mostrar o que tem dentro de n. Por padrão, né, quando eu não coloco nenhum valor, n sempre se inicia com zero. A variável de interação que é utilizada dentro do meu for, se você não especifica, ela começa sempre no zero. Então, ela compara. Se 0 é menor que 10, ele executa o for. Chegou aqui, executou, ele vai fazer um laço, ele repete, volta aqui, só que antes, né, deixa eu tirar aqui essas instruções. Só que antes dele chegar aqui, ele tem um novo valor para n, né? Ele acrescenta mais um. Então, o meu for, que em n estava começando em 0, acrescentado mais um vai para 1. Então, ele vem e compara novamente. 1 é menor que 10? Se for menor que 10, ele executa o comando que... E isso vai se repetindo, tá? Como um laço. Vamos executar aqui. Quero executar o exemplo 1, tá? Olhem só a resposta. Lembra que eu falei para vocês que ele é inicial, o valor inicial, quando você não especifica para a variável de interação, sempre começa em 0. Então, print n, ele mostrou o quê? 0. Né? E antes dele voltar ao meu laço aqui, ele acrescentou mais um. Aí ele viu que 1 é menor que 10 e exibiu novamente o n, porque o comando é esse. E qual que é o próximo valor? 1. 1 mais 1 voltou aqui como 2. E isso vai se repetindo com um laço, tá? E aqui, né, nós temos aí até o 9. Até o 9. Por que até 9? Né? Eu comparo se o número é menor que 10, não igual a 10. Então, quando eu chego aqui, exibo 9, eu aumento, acrescento mais 1, né? 9 mais 1, 10. Eu chego aqui em cima, né? Range, né? N vai ter o valor de 10, range 10. Então, 10 é menor que 10? Não, 10 é igual a 10. Então, ele sai do laço e encerra aí o meu programa. Vamos ao nosso segundo exemplo, tá? Aqui eu no slide eu explico, né, o que está acontecendo, né? Falo do n que começa por padrão no valor 0, né? E a cada interação se acrescenta mais um, né? Você vai acrescentando, incrementando mais um a sua variável n, que é a nossa variável de interação. Vamos ao nosso segundo exemplo. Nós temos aí um contador de 5 a 15. Então, se eu quiser começar, né, não no 0, o meu iterador, né, começar com o meu n no 5, como que eu faço? Vamos ao nosso exemplo aí, tá? Segundo exemplo, então, for n. Esse n, pessoal, vocês podem dar o valor que vocês quiserem. Pode dar n ou i, tá? Muitos usam i como variável de controle do for, essa variável de interação, tá? Vou trocar só para vocês terem, saberem, né, como é uma variável e eu posso dar o nome que eu quiser, usar o nome que eu quiser, que eu troquei para i, tá? Então, for i, ela vai começar no meu 5 e vai até 16, até que i seja menor que 16, não igual a 16, né? Porque eu quero um contador de 5 até 15, não inclui o 16, certo? Então, vou rodar, né? Run, exemplo 2. Opa! Aqui, ó. Pessoal, eu não troquei aqui, né? Lógico. Como que vai fazer? Vamos rodar de novo. Exemplo 2, agora sim, né? Então, olhem só. Aqui, né, eu vou começar no 5, meu contador i, né, minha variável de interação do controle do for vai ser igual a 5, né? Então, ele vai começar 5,
mostrou 5. Print I, mostrou o meu I, que tem o valor 5. Antes de ele voltar aqui para o for, para o laço, ele acrescenta mais 1, 5 vai para 6. 6 é menor que 16, ele faz o teste aqui. Sim, 6 é menor que 16. Então, vai executar as linhas que estão dentro do for, que por sua vez é o mais o print novamente. E mostra o meu valor de I, que é 6. E assim por diante, né? Até chegar o 15. Chegou no 15, ele mostrou aqui o 15. Antes de voltar aqui para cima, ele acrescenta, tá? O meu 15 vai para 16, ele faz a comparação novamente. Tá? 16 é menor que 16? Não, 16 é igual a 16. E assim se sai, né? Nós encerramos o nosso laço de repetição do for, tá bom? Bem, e se eu quiser fazer uma sequência contrária, né? Por exemplo, começar no 10, né? E terminar no 1, né? Decrementar. Tem como? Sim, tem como. Tá? Olha como que nós vamos montar o nosso for. Aqui eu usei o N novamente, né? Vocês podem, igual eu falei, pode usar o nome que vocês quiserem. Então, em qual número nós vamos começar? No 10. Em qual situação ele vai parar, né? Quando for 0. E aqui eu coloco que seja menos 1, né? Em vez dele acrescentar 1 por padrão, ele sempre acrescenta mais 1. Mas quando eu quero mudar aí o acréscimo, não, ou mudar aí por decrementar, para decrementar, no nosso caso é o menos 1, eu acrescento aqui depois da vírgula, né? Como terceiro parâmetro, certo? Então, ele vai começar no 10, vai terminar no 0, certo? Vai comparar até que seja maior que 0 e vai decrementar o número, vai tirar o número. Se eu rodar, run, exemplo 3, olha o que ele vai mostrar para mim. 10, né? Minha variável n começa no 10, mostrou 10 aqui. Antes dele voltar aqui, ele decrementa 1. Então, 10 menos 1 vai para 9. 9 é maior que 0, aí a comparação é o contrário. Né? Se ali eu comparo se é menor que 16, aqui como eu estou decrementando, eu comparo se é maior, tá? Então, se for maior que 0, eu executo o meu print, a sequência de comandos que está dentro ali do meu for, tá bom? Então, olhem só, eu vou mostrar o 9. Volto aqui para cima, decrementando 1 a 9, vai para 8. 8 é maior que 0? Sim, é maior que 0. Mostro o meu 8 e assim por diante, até chegar no 1, tá? Chegou no 1, mostrou o meu 1 aqui no meu print. Antes de voltar, ele decrementa 1 menos 1, 0. Aí ele compara aqui no segundo parâmetro. 0 é maior que 0? Não, 0 é igual a 0. Então, ele sai do meu laço e encerra aí o programa, porque eu não tenho mais nenhuma sequência de códigos abaixo, tá? Bem, aqui até agora nós vimos alguns exemplos. Vamos fazer alguns exercícios aí, olhem só. Aqui eu explico, né, a interação, né, decrementado. Vamos fazer esse exercício aqui da tabuada, né? Onde eu quero que exiba a tabuada de um número digitado pelo usuário. Então, vamos lá. Botão direito do mouse, New Python File, né? Exercício 1, certo? Se eu quero um número digitado pelo usuário, eu vou pôr aqui num, né? Vai receber, né? Eu vou converter ele para float, né? Eu quero uma entrada, input, digite o número da tabuada. Vamos pôr aqui com acento, né? Tabuada, né? Porque eu vou receber o número da tabuada. Recebido o número da tabuada, eu vou colocar o meu for para aí, certo? E qual vai ser a minha interação? Né? Eu quero que o i comece em 0 e vá até que número? Né? Se a minha tabuada começa, por exemplo, lá, é sempre assim, um número vezes 0 igual. Né? Depois, eu tenho o número vezes, né, a 1 igual, né, e o resultado, certo? E isso vai, eu multiplico o número de 0 até qual número? Até 11, certo? Então, até 11 não, perdão, até 10, né? Então, o meu
Só que o meu for vai até quando? Até 11. Então, range 11, ok? Porque eu preciso, né, que i vá de 0 até 10, certo? Só que, como eu quero que inclua o 10, eu ponho o meu range a contar até 11. E como que vai ser o cálculo? Bem, o cálculo é sempre o seguinte, né? Eu vou pôr aqui uma variável result, que vai receber o quê? O número da tabuada multiplicado por i, que a cada momento vai ter um valor. Uma hora ela vai ser o valor 0, uma hora ela vai ser o valor 1, outra hora vai ser o valor 2 até o 10, certo? E vou colocar aqui o meu print, né? E vou montar aí a minha sequência. Quem eu quero mostrar primeiro? Então, eu sempre mostro o número. Então, num, vírgula, né? Depois vou pôr um x, indicando a multiplicação, e eu vou mostrar multiplicar por quem? Pelo meu i. Certo? E aqui, pessoal, eu estou montando apenas a expressão, tá? O que eu quero que mostre na tela. Lembrando, o cálculo está sendo feito aqui em cima, tá? Então, vai mostrar o número que eu quero da tabuada, o x como texto, multiplicado pelo número i, do número que estiver aí da interação do meu for, tá? Vírgula, vou pôr aqui o igual, vírgula, result, certo? Pronto, né? Está pronta aí a minha tabuada. Olha só que simples. Vamos executar? Então, run, exercício 1. Digite o número da tabuada. Vamos dizer que eu quero a tabuada do 6. Então, enter. Olha só. Lembrando que aqui eu só montei o texto. Então, 6, né, é o número. Ele está mostrando o meu print aqui, ó. Vezes, o x é só um texto. Meu i está valendo na primeira vez que o for rodar, 0. Então, o resultado aqui de 6 vezes 0 vai ser 0. Só que, antes de voltar aqui para cima, né, no meu laço, ele acrescenta mais um ao meu i. Meu i que estava valendo 0 vai para 1. E ele refaz o cálculo para mim. Pega o 6 e multiplica por 1 e guarda o resultado aqui em result, que agora é 6. Onde eu vou mostrar aqui novamente o valor de num, que é 6, o valor de i, que agora é 1, na segunda vez que o for rodar, tá? E o resultado do cálculo que eu fiz aqui em cima, igual a 6. E isso vai se repetir, né, por quantas vezes? 10 vezes, né? No caso aqui 11, né, porque incluí no 0, né? Então, até chegar no 10. Quando eu chegar no 10, ele fizer aqui, né, 10 vezes 6, que é igual a 60, mostrar essa última linha, antes de voltar aqui para cima, ele vai acrescentar mais um. Meu i, que estava valendo 10, vai para 11 e ele compara. 11 é menor que 11? Não, 11 é igual a 11. E sai do meu laço de repetição e se encerra aí o laço, né? Bem, aqui eu fiz a minha tabuada, eu posso colocar qualquer tabuada, vou dar fica mais interessante, melhor aqui o layout. Vou rodar novamente aqui, ó, para vocês verem. Exercício 1. Vou pôr a tabuada, por exemplo, do 8. Do Enter, ele faz o 8 aqui para mim, tá? Olha só, que legal. Em vez de eu criar aí uma variável para cada resultado, um print para cada resultado desses, né? Eu coloco apenas aí o cálculo padrão dentro do meu laço de repetição aí, do meu for, e ele se encarrega de repetir aí a quantidade de vezes que eu colocar aqui dentro do range, dependendo aí da minha condição, tá? Bem, vamos ao nosso segundo exemplo, segundo exercício, perdão. Vou criar aqui, né, new file Python exercício 2, tá? Bem, aqui vocês perceberam que eu coloquei um cálculo e um print, né? Aqui vocês tinham visto só o print, né? Uma simples mensagem, mas eu posso colocar, respeitando sempre a indentação do código, né? Quantos cálculos, quantos prints vocês precisarem que repita. Aqui eu coloquei um cálculo e coloquei um print. Olha no segundo exercício. Bem, o que eu peço no segundo? Solicitar ao usuário dois números e exibir apenas os números pares
entre eles, inclusive. Então, vamos por partes para podermos entender. Eu preciso aí de dois números, e esses dois números vão determinar o intervalo de análise, tá? Por exemplo, eu quero analisar os números pares dentro do intervalo de 2 a 15, né? Então, os dois números que serão digitados serão 2 e 15. Bem, vamos receber esses dois números lá. Então, só para adiantar, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou pôr aqui número 1, tá bom? E aqui digite o primeiro número. E depois, número 2, digite o segundo número. Tá. Vamos supor que ele digitou a sequência correta, né? Sempre para dar aí a análise, né, da sequencial, né? Você tem que sempre digitar um número menor para número 1 e um número maior para número 2. Por exemplo, 2 na variável 1 e 15 na variável 2. Mas se o usuário confundir e digitar ao contrário, no número 1, né, colocar o 15 e no número 2, né, no 2, na variável 2, colocar o 2. Ou seja, se, né, dentro aí de num1 tiver um número for maior que num2, né, eu preciso fazer a correção, preciso inverter, senão, né, a minha sequência de análise vai dar errado, né? Eu sempre tenho que começar do número menor para o maior, para não dar erro aí no meu for. Para fazer isso, né, se isso for verdade, se o número que estiver dentro da variável 1 for maior que o que estiver dentro da variável 2, eu preciso aí fazer a troca, né? Vou pedir ajuda aí de uma variável auxiliar que vai guardar momentaneamente o valor da variável que eu tenho dentro da variável num1. Por quê? Eu vou perder ali embaixo. Porque dentro de num1 tem que ter o valor de num2, né? Porque o menor valor vai estar armazenado dentro de num2, que eu preciso guardar, armazenar dentro de num1, certo? Mas, né, como eu fiz essa troca, o valor final, que é o meu 15, por exemplo, eu perdi, né? Eu preciso aí recuperá-lo, né? Como que eu vou recuperar? Eu vou dizer aqui que num2 agora vai receber o valor que está armazenado dentro da variável auxiliar que eu usei aqui em cima. Então, vamos supor, olhem só, aqui eu digitei o valor 15, tá? Dentro de num2 eu tenho o valor, duas barras não, né? Comentários. E aqui eu digitei o valor 2, correto? Ele vai verificar aqui, ó, 2, né, num1 é maior que num2? Sim, é maior que num2, tá? Ele vai fazer esse teste aqui, ó, 15 é maior que 2, certo? 15 é maior que 2? Sim, é maior que 2, vai dar verdadeiro, né? Ou seja, na verdade, eu preciso priorizar que na variável num1 permaneça um número menor e na variável num2 permaneça um número maior, né? Eu tenho que fazer a troca, tá? E isso eu faço aqui embaixo. Então, na variável auxiliar, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou guardar o número 15, estou fazendo isso, ó, 15 igual a 15, tá? Dentro de num1, eu tenho o valor 15, então eu joguei o valor 15 para dentro de auxiliar, correto? Depois, o que eu faço aqui, né? Dentro de num1, eu vou jogar o 2, que é o que eu tenho dentro de num2. Lembram aqui, ó, num2 eu tenho o quê? Que valor? 2. Então, 2, eu joguei o valor 2 para dentro da variável num. Nesta hora, eu perco aquele 15. Eu perdi aquele valor 15, tá? Que estava armazenado anteriormente na variável num1, é substituído aí pelo valor 2, tá? Para eu recuperar, o que eu faço? Não é? Eu pego um 2
e jogo o valor 15 que está armazenado dentro de alce. Então, aqui em alce, eu não tinha guardado 15, guardei. Então, aqui vai ter 15, eu armazeno, jogo para dentro da variável 1, 2, certo? E isso ele vai executar caso o usuário digitou aí a sequência errada, né? Digitou primeiro o número maior e depois o número menor. Aqui eu faço a correção. Bem, fiz a correção aqui, tá? Agora eu preciso percorrer essa sequência, né? Eu preciso, né, andar de um em um, né, verificando, né, entre o 2 e o 15, essa sequência, né, se 2 é par, se 3 é par, ou se 4 é par, se 5 é 1 a 1, número a número eu preciso testar. Então, como é uma sequência, eu vou colocar dentro de um for, tá? Minha variável i, in range, tá? Qual que vai ser o número de interações, né? Aonde a minha variável vai começar e aonde vai terminar? Minha variável vai começar em 1, certo? Vai terminar em 2, ok? Só que eu preciso testar o 15. Se eu preciso testar o 15, eu preciso acrescentar mais um e ir até o 16. Se eu deixar só no 2, ele vai até o 14, lembram disso, tá? Mas, se eu fizer aqui, ó, num 2 mais 1, o que vai acontecer? Ele vai fazer 15 mais 16, né? Assim eu incluo o 15. E, feito isso, né? Vou dar 2 pontos aqui que está faltando, tá? O que eu quero fazer? Eu preciso testar para ver se o número é par. Para testar se o número é par, eu uso o meu if. If, i, tá? Para verificar se o número é par, o resto da divisão por 2 tem que ser igual a 0. Então, para pegar o resto da divisão, eu uso a minha variável, meu operador aí, meu operador aritmético, que é a porcentagem. E divido aí por 2. Então, eu vou pegar o meu i, certo? Vou dividir por 2, onde ele vai pegar não o resultado dessa conta, e sim o resto. E verifico se é igual a 0. Então, se o resto dessa divisão for igual a 0, este número é par. Então, vou pôr um print aqui. O número e, não 1, né? É par. Apenas isso, tá? Vamos verificar. Run, exemplo 2. Digite o número, tá? Vou digitar a sequência que tá ali, ó, 15, 2. Opa. Float. Tá. Aqui, pessoal, ele tem que ser int, tá? Variáveis ali não pode ser float. Muito bem. Que controla o meu for. Vamos rodar novamente. Vamos lá. 15, 2. E agora sim. Bem, olhem só. Ele fez a troca, certo? E agora, dentro do valor num 1, vai ter o 2, onde ele verificou que é par. E dentro aí de num 2, num 1 tem o 2, e dentro de num 2 tem o meu 15, onde ele faz o teste até 15. Isso pode ser para qualquer valor, tá? Se eu trocar aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 50 e 100. Olhem só. Todos os números dentro deste intervalo ele vai verificar. Ele verificou aqui, ó, até 100, se é par, tá? Então, percebam que dentro aqui do for, né, eu posso colocar um print, eu posso colocar uma conta, igual eu fiz aqui, eu posso colocar uma outra estrutura ali dentro, que no caso aqui foi o meu if, né? Eu coloquei outra estrutura ali, uma estrutura de decisão. Então, o que for necessário que você, caso queira repetir várias vezes, você pode colocar aí dentro dessa estrutura for, tá? Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através do Teams ou através de e-mail. Até a próxima!